Fala galera, tá começando aqui o primeiro vídeo de uma nova série de entrevistas que eu vou estar fazendo aqui para o canal da Esconderijo. Já adianto que não vai ser só eu, já conversei com outras pessoas para a gente revezar isso. Já fiz alguns convites para a galera que quiser entrevistar também, quiser bater um papo, convidar outras pessoas. Acho que vai ser muito legal aqui para o canal. Para quem não me conhece, meu nome é Wagner Almeida, meus amigos me chamam de Vaguinho. E vamos bater esse papo aqui. Estou muito feliz já de começar esse quadro com o André, um amigo que é um amigo de amigos, que eu conheci, né, num grupo de WhatsApp por causa do Cartola, mas que a gente já tinha se trombado antes. Talvez, eu não lembro se pessoalmente, mas no mundo da internet já, com certeza. E por causa de bandas que a gente gosta em comum e tudo mais. Então acabou que a gente já meio que se fragava, e aí ele lançou esse disco muito legal, que a gente vai conversar um pouco sobre ele hoje, né? Que é o Depois do Fim. Pelo que eu entendi, é o primeiro disco mesmo que lançou, embora ele já fizesse música ali desde a adolescência e tudo mais. Já é um cara que eu acompanho assim na internet, de seguir nas redes sociais, e sempre curtiu música. É muito massa ele estar lançando esse disco, que, pô, é muito foda. Se vocês não ouviram, ouçam. Vou deixar todos os links aqui na descrição. Não vou me alongar muito na apresentação dele, mas é um rock shoegaze bem guitarreiro, assim, com umas coisas rock alternativo menos 90 também, umas letras muito boas cantando em português, que é uma coisa que eu gosto bastante. Mas então é isso, mano. Queria primeiro já te agradecer bastante por ter topado, bater esse papo. Acho que vai ser muito legal esse formato, assim, pro canal, pra gente trocar essa ideia. Valeu demais. Não, que isso, eu agradeço aí o espaço. E é isso, vamos falar aí um pouquinho sobre o disco, sobre música, sobre o que tiver espaço para falar aí, vamos falar. Bora. Eu já vou ir direto para essa primeira, então, que eu tinha pensado aqui, que eu até li ali no release que você faz música desde adolescente e tal, mas que esse é seu primeiro disco lançado oficialmente pelo seu nome. Então eu queria Uhum, perguntar mais sobre a sua trajetória assim, na música. Esse é o seu primeiro lançamento, mas tipo assim, você já tocou em banda, uhum. você já lançou coisa com outras pessoas, ou essa é realmente sua primeira experiência assim, em estúdio ou de lançamentos e tal, só para eu entender um pouquinho mais como é que, né, qual que é esse passo que você deu agora, assim, se é muito Uhum. começo de tudo ou se já era uma parada que você já habitava e tal? Cara, ali no auge ali do emo no Brasil, ali meio 2005, 2006, 2007 e tal. Ironicamente, a minha cidade lá no interior de São Paulo, Rio Claro, que é Rio Claro perto de Americana, Piracicaba, enfim. A Americana tem uma cena até hoje, assim, né? Mas por algum motivo bizarro, nessa época, tinha uma cena hardcore, assim, na minha região. E eu sempre fui baixista, né? E nessa época eu tinha uma banda autoral. E sempre tocou muito cover, né? E aí eu coloquei esse pezinho no mundo autoral, assim, achei muito louco na época. Mas durou muito pouco, ele durou uns 6 meses, a gente não chegou a lançar nada, isso era época de MySpace e tal. E eu tinha, sei lá, 13, 14, 15 anos. E durou muito pouco, mas eu já achei muito doido, assim, porra, existe um mundo onde as pessoas querem ouvir músicas inéditas, né? Não querem ficar ouvindo, sei lá, Guns N' Roses cover, assim, sabe? E isso já me deixou, já fiquei de cara, né? E desse tempo, daí pra frente, né, dos meus 15 até mais para frente, assim, eu sempre compus, escrevi, mas mais para mim, assim, para ser bem honesto, assim, por achar que meu som era uma bosta, né? Eu sempre fiz tudo, fiquei tudo para mim, assim, nunca dividindo com as pessoas e tudo mais. E aí na faculdade também eu não consegui muito levar isso adiante, porque, puta, comia meu cérebro. Eu fiz faculdade de engenharia na Federal de São Carlos e eu não conseguia dar vazão como eu gostaria para esse tipo de pensamento e tal. E também por não entender que o processo de gravação, hoje em dia, você consegue gravar muita coisa de casa, né? Dá para você fazer muita coisa em casa, é bem mais acessível, ainda que dê para custar muito dinheiro também, né? Custa uma certa grana, você consegue fazer muita coisa de casa, né? E aí eu sempre tive essas músicas, não tinha tempo, tal, não tinha coragem e tudo mais.
até que um belo dia em 2016, um grupo de amigos da época, assim, trouxe o Nando, o Jonathan, para fazer um show lá em São Carlos, né, que era onde eu fazia faculdade. E aí, trocando ideia e eu não conhecia o som deles, né? Eu era familiar com o Loop na época, tal, mas eu não conhecia o som deles, mas esses meus amigos eram vidrados no som. E aí, trocando ideia com eles, eu falei, putz, esses caras são gente normal, sabe? São pessoas comuns como eu, que fazem música autoral e fazem muita coisa no esquema do it yourself, né? E eu falei, porra, isso é possível, isso dá, né? E aí comecei a me envolver com a cena independente, mais e mais, assim, promovendo, chamando banda, trocando ideia e tal. E aí, porra, começou a pandemia e tudo mais, falei, velho, se eu não botar isso para fora agora, eu não vou botar isso para fora nunca mais. E aí eu criei coragem de colocar meu próprio som no universo, assim, e foi o que eu fiz. Foda, velho. Assim, eu me relaciono um pouco com isso que você disse, no sentido de, tipo, eu sou alguns anos mais novo, mas eu também tive essa fase de escrever e não gostar ou não querer lançar e tal, até que eu conheci, tipo, o pessoal da Geração Perdida e tal, daqui de BH, Uhum. que foram muito uma coisa de abrir os meus olhos, assim, né? Tipo assim, eu acho que é um pouco disso que você falou, assim, a gente se conecta com essas pessoas de um jeito genuíno, tipo assim, pô, é igual você falou, tipo, pô, é um cara igual eu, só, tipo, faz as músicas e lança e tal, e é isso, fraga, então Uhum. é massa isso que você disse, porque eu me vejo, né, numa posição muito parecida, assim, e uma outra coisa que eu acho que a gente compartilha é a questão de influências de som, assim, né, tipo, seja da própria galera da geração ou da galera sei lá, do rock brasileiro independente de modo geral, assim, não só daqui de BH, mas até São Paulo também, pessoal, enfim, de Uhum. todo canto do Brasil, assim, que a gente curte, eu vejo que a gente tem esse pé em comum e também até em coisas gringas também, a gente já trocou ideia de Yuck, que é um negócio que é uma banda que eu amo e que eu percebo muito nesse disco seu, assim, uma pegada até na construção das músicas e tal, me sou semelhante, assim, a algumas coisas de um jeito muito positivo, porque tem, né, cantando em português e as coisas que você fez e tal. Era uma coisa que eu tentei fazer, assim, no meu primeiro disco. Então, eu acho que a gente tem essas coisas em comum, mas aí, só para não ficar aquela pergunta, acho que as pessoas sempre fazem, que, quais são suas principais influências? Eu vou dar uma nichada já mais, que é tipo Uhum. assim, tem um exemplo que eu quero pontuar, uma música específica, que é a que dá título ao disco, né? Que é a Depois do Fim. I guess when you're young, you believe there will be many people with whom you connect with. Later in life, you'll realize it only happens a few times. Uhum. Que a letra dela, né, é um trecho do filme Before Sunset, não é? É um trecho de uma Isso fala ali aí. do filme. E aí eu queria Uhum. saber, assim, além das referências mais claras musicais, quais outras, né, formas de expressões artísticas, assim, que você absorveu de alguma maneira e você conseguiu traduzir no disco, mesmo que não diretamente, Uhum. seja de filme, enfim, série ou qualquer outro tipo de coisa, se tem essa parada, assim, pra Uhum. você, além dessa referência, né, direta, assim, ou se tiver outras Uhum. coisas que te pegam aí nisso. É uma ótima pergunta. Qual que é o grande lance, né, no fim o disco Depois do Fim acabou sendo quase que um álbum conceitual sem querer, assim, né? Que quase todas as letras meio que lidam com fins de ciclo, assim, né? Putz, eu comecei a escrever as letras dele mesmo em 2018, assim, que era uma época que minha vida tava mudando pra caralho, assim, eu tinha me formado, eu mudei de cidade, fui morar sozinho, num lugar nada a ver, que eu conhecia pouca gente, trabalhando de madrugada, numa usina, tinha terminado um relacionamento, e tudo isso impactou e eu comecei a produzir mais ou menos nessa época, né? Ainda que eu só fosse gravar 2 anos depois, né? Então, eu curto muito essa trilogia do Linklater, né?
depois do... Eu confundo o nome dos filmes, né? Os nomes são muito parecidos. Mas esse segundo filme da trilogia eu gosto demais, assim. Não sei se é porque eu tô quase que exatamente na idade. Eu tenho 29 hoje. E eles no filme acho que tem 32, assim, uma parada assim. Não sei se é porque eu tô quase exatamente na idade deles. Então, meio que veio naturalmente, assim. Eu queria fazer uma música meio ambiente, assim, tal. E na hora me veio essa influência, assim. Na época eu estava lendo muito os livros da Helena Ferrante também, tem aquela tetralogia napolitana, assim, que eu estava lendo na época, que assim, eu não sei se eu consigo apontar uma influência direta, assim, mas de certa forma isso sempre acaba influenciando, mesmo sem você perceber, assim, mas era uma coisa que eu estava lendo muito na época, né? Mas acho que das influências extra música, assim, definitivamente essa é a maior de todas que acabou entrando na música que coloca o título no álbum, né? Depois do fim, que é o filme do Linklater, né? O segundo, que agora eu também já esqueci o nome de novo. Acho que eu destaco principalmente essa aí mesmo. Ah, doido demais. E aí, é curioso que você citou, no começo dessa resposta, uma coisa que eu tinha preparado para perguntar, que não era exatamente essa pergunta, que era justamente sobre esse conceito do disco, né? Que ele gira em torno desses rolês de meio de fim de ciclos, que parece mesmo, tipo assim, um apanhado de experiências que você teve ao longo da vida e criou em cima disso, né? Aí eu queria saber o que veio primeiro, tipo assim, se você criou esse conceito, você pensou em fazer um álbum a partir disso, e aí você escreveu as músicas, ou se foi uma coisa mais natural, tipo assim, onde você escreveu essas músicas e depois que você percebeu que tinha esse fio condutor, e aí você amarrou o disco dessa forma e tal. Como é que foi esse processo, assim? Cara, eu percebi só quando eu acabei de gravar tudo, assim, né? A gente terminou de gravar, eu gravei lá no Extinto Fiaca, né? Que agora é Mamelock. Eu praticamente levava as músicas já inteirinhas lá, né? Eu já gravava tudo que dava de casa, e aí eles ajudavam colocando as bateras e tudo mais. E a gente terminou esse processo todo ali em setembro de 2021. Então já vai fazer aí um ano que estava tudo gravado, né? Daí demorou um pouco para mixar e tudo mais, e saiu em julho, né? Faz um mês mais ou menos. E eu só fui perceber no fim mesmo. Só fui perceber no fim do processo que eu falei, putz, 90% das músicas tratam, ainda que de formas diferentes, né? E de olhares diferentes, tratam do mesmo assunto, né? Que são fins de ciclo. Foi completamente acidental. E acho que também foi uma maneira de eu poder finalmente botar um ponto final aí em muitas dessas questões, assim, né, para mim, que já estavam resolvidas, mas que sempre, de uma forma ou de outra, acaba ficando uma coisa meio aberta, assim. Foi uma maneira interessante de meio que virar essa página também, assim. Boto fé demais, velho. Eu tive esse pensamento de perguntar, tipo, eu tive a ideia de perguntar isso porque é uma coisa que rola comigo, assim. Às vezes eu vou escrevendo, vou fazendo alguma coisa e depois eu percebo que elas são conectadas, né, e tal. Às vezes isso vem um conceito, você percebe ele antes de você planejar o conceito e depois fazer essas coisas. Eu acho isso bem legal, assim, quando isso rola. Mas aí, só pra puxar isso que você falou aí que você gravou, né, lá no Mamelock e tal, só pra, se você quiser passar um pouquinho sobre como foi isso, né, quem gravou as baterias lá foi o Martim, né, tô vendo aqui, ele até Isso, gravou Martim. também coisa com Ação Estranha, que é outro banda lá que eu faço, que a gente gravou lá também, muito massa. E como é que foi esse rolê de gravar lá no estúdio? E a outra pergunta, assim, você que gravou os outros instrumentos, né? Compôs e gravou as guitarras, os baixos, os vocais. Se você já tem uma banda de apoio, se você já está pretendendo fazer shows com banda, essas coisas, e se você quiser falar sobre a sua banda, se é a galera que gravou também, se eles estão envolvidos de alguma forma nisso aí. Beleza. Cara, então, é muito engraçado, porque eu conheci o Ian, né, que é também da Gumes, né, Golden Lock, do selo lá, Celock Records, que também tá lá no Mamelock, né? O Ian era meu veterano na faculdade de Engenharia Química na Federal de São Carlos. Ele era imediatamente um ano mais velho que eu,
E por amigos em comum, ali a gente fez uma disciplina junto ali em 2014, 15, não lembro. E era uma disciplina no computador, né? E aí eu sabia que ele curtia muito música, ele sabia que eu curtia muito música, mas a gente não era muito... A gente não se conhecia muito bem. E aí um dia, para ele, eu abri o Rate Your Music, assim, na aula, e eu sabia que ele curtia muito Tame Impala, né? E eu não piro tanto em Tame Impala, né? Eu falei assim, bicho, ó, eu sei que você curte Tame Impala, mas ouve isso aqui. Aí eu abri o Loveless pra ele no Rate Your Music, assim, do My Bloody Valentine. Eu falei, mano, ouve isso aqui, velho, ouve isso aqui. E aí mostrei alguns álbuns pra ele e tal, só que logo em seguida ele desistiu do curso. E aí eu perdi o contato e tal, e eu continuei no curso, fiquei até o fim, formei e tal. Só que aí, tipo, coisa de um ano e meio depois, começaram a surgir coisas da Golden Lock, né? Que ele tava lançando material, eu participava da Sinewave bastante, e aí a Sinewave era um lugar que dava para ficar sabendo dessas coisas, né? Quando o Facebook existia ainda, né? E aí eu falei, pô, o Ian tá fazendo umas paradas, tá fazendo um som e tal, e aí eu vi que ele meio que tava se envolvendo no meio das bandas que eu achava massa, tipo, Raça... E eu falei, porra, que da hora, né? Só que assim, não tinha mais contato com ele. Só que aí quando veio essa ideia de gravar o Depois do Fim, eu fui nele, né? Que era o cara que eu sabia que tinha esse traquejo, né? Que manjava dessas coisas e tal. E aí a gente retomou o contato, a amizade, a gente tem trocado bastante ideia, ele tem me ajudado bastante e tal. Às vezes dando uma ideia aqui, uma sugestão ali, do ponto de vista de produção, assim, e estrutura de música e tudo mais. Então foi assim que eu cheguei neles lá, né? E aí eu que gravei tudo, né? Exceto as baterias, que foi o Martim, que, puta, bom pra caralho também. Às vezes eu nem não faço nem ideia de como tem que ser. Ele chega assim, oh, e se fosse assim? Eu falo, putz, é isso, sabe? E que isso é uma coisa que eu estou mudando também um pouco pro processo das próximas músicas, né? Agora eu sei ir mais direcionado, assim, eu tenho as coisas mais pensadas, né? Mas isso conversa para um outro momento. Mas aí o Martin ajudou pra caralho nisso aí, o Ian também, né? O Chris lá do estúdio também fez a master. E os caras muito pacientes me ajudaram bastante aí nesse processo todo. E no que diz respeito à banda também, né? Putz, eu tô tentando pra caralho, bicho, juntar uma banda aí, mas é muito difícil juntar todo mundo que tenha tempo disponível, o estúdio é caro, e não sei o quê, e putz, é difícil pra mim, não sei o quê, então tá meio complicado. Agora eu acho que eu achei uma formação que vai pra frente aí. Recentemente eu tive que meio que recusar uma oportunidade de show com alguém que eu gosto muito, que é a Grisa, né? Lá da Canil Records lá também, né? Eles são de Juiz de Fora, né? Mas são meio do Rio também, não entendo muito bem como é que funciona aquilo. Mas ela me entrou em contato comigo e tal. Eu falei, putz, cara, não tô com o show pronto ainda, mas eu acho que agora a gente achou uma formação que talvez role, né? E uma das pessoas que está nessa formação é o Felipe, lá do Cartolinha também, que eu conheci nesse mesmo grupo do WhatsApp e tal, e a gente se vê de vez em quando em São Paulo, dá uns rolês em comum, assim, e rolou uma afinidade ali, animou, topou, e acho que vai dar certo aí. A minha expectativa é conseguir engatar uns shows aí, pelo menos até o fim do ano, e vamos ver, eu tô bem animado, e vamos ver o que acontece. Pô, bom demais, velho. Te esperamos aqui em BH, quanto antes, né? Ainda não fiz evento presencial da Esconderijo, mas estou olhando há um tempão. Inclusive a Grisa ia vir, tipo assim, a gente chegou a marcar, fechar a data, ia fazer e tal, acabou não rolando por N motivos, mas com Uhum. certeza, né, uma pessoa que eu quero muito trazer, já virou também uma amiga, então legal também ter, não sabia desse convite que tinha rolado, dessa ponte entre vocês, já vamos fazer Uhum. um fest aqui, BH trazer vocês dois. Foi total sem querer. Eu conheci ela por acaso num show que o Vitor fez em São Paulo, Uhum. que o Ian tinha falado para mim, assim, falou, você precisava conhecer a Grisa, tá? Acho que vocês teriam tipo, bastante coisa em comum, não sei o quê. Eu falei, não, beleza. Aí eu tava nesse show do Vitor, assim, daí eu olhei, tinha uma mina lá, falei assim, você é a Grisa? Aí ela, sou eu. Aí a gente começou a trocar ideia ali, fez amizade ali na hora. E é isso, a gente troca ideia de vez em quando, assim, ela é bem legal.
Foda. Vou já aproveitar o gancho para deixar o link aqui do EP Visual da Grisa, que está disponível aqui no canal do Foda. Esconderijo. Assistam lá, que é outro nível, sim, ela é Não, é outra sacanagem de bom parada. mesmo. É sacanagem de bom. Então, fiquem atentos lá, siga a página da Esconderijo no Instagram, no Twitter, que eu vou estar sempre que possível, atualizando lá com as nossas novidades, com eventos aqui em BH ou em outros lugares também. Manda e-mail lá se quiser fazer uma colaboração algum dia, alguma coisa, que eu estou super aberto. É, Fala aí pra galera onde eles podem te seguir, enfim, quais são as próximas etapas aí, alguma coisa, e, enfim, já vou agradecer todo mundo que assistiu, que chegou até aqui. Acho que já temos um tempo bom de papo aí, inclusive deixe nos comentários se vocês curtiram, se vocês acham que vai pra frente, quem mais eu devo chamar para trocar ideia e tudo mais. Pra mim foi massa, espero que você tenha curtido aí também. André, valeu demais. Foi bom, foi Tamo bom. junto. Dê seu último recado aí pra gente encerrar. Não, beleza. Galera pode me seguir no Instagram, é amadeu.andré. No Twitter é Amadeu, aí são 2 underlines André. E de último recado, assim, tô gravando mais coisa. Até o fim do ano, eu acho que eu vou soltar mais uns B-sides dessa sessão do Depois do Fim. Então, até o fim do ano vai rolar isso. E expectativa também, talvez de ano que vem, mais material lançado, shows até o fim do ano. E Corinthians 3-0 hoje, 3 do Roger Guedes. Dia 17 de agosto, hein? Depois vocês vão pesquisar no Google aí, ver o que aconteceu de fato. Se vocês soubessem, ficariam, né? Ficariam enojados. Então, é isso, valeu demais, mano. Um abração. E obrigado mais uma vez a todo mundo que assistiu até aqui. Faz aquelas coisas todas, né? Deixa o like, se inscrever e tal. Manda pra galera. E valeu demais. Tamo junto. Valeu!